Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Eu vou estar abrindo aqui a minha Bíblia e eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. Nós temos no Novo Testamento o Evangelho de Mateus, e em seguida, o segundo Evangelho é o Evangelho de Marcos. E o capítulo é o capítulo 1, versículo 15. Amém? O tempo é chegado, dizia ele. O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo. E ele disse, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Amém. Deus envia o seu Filho no tempo da oportunidade, o tempo de Deus. Jesus inicia aqui o seu ministério em meio a nós. E a mensagem de impacto era e ainda é: arrependam-se. Arrependimento, essa palavra no idioma grego em que foi escrito o Novo Testamento, significa metanoia. E metanoia é mudança de mente. Metanoia é o arrependimento que Deus provoca no ser humano. E as características externas desse arrependimento nós chamamos de conversão. O arrependimento é o despertar da consciência que se caracteriza pelo abandono do pecado. E a volta do pecador regenerado, transformado, convertido para Deus em fé. O arrependimento, a conversão, é uma necessidade na vida das pessoas. Primeiramente, precisamos entender que o arrependimento precisa ser de dentro para fora. Precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro. Jesus inaugura aqui o tempo da oportunidade. O reino de Deus está entre vós. Arrependam-se e creiam nas boas novas. A mensagem era e ainda é: arrependam-se dos seus pecados e busquem ao Senhor. Arrependimento que venha de dentro, não somente de palavras, que seja sincero, verdadeiro, ou seja, com atitudes que demonstrem verdadeiro arrependimento. No Salmo 51 nós temos uma orientação preciosíssima. O salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos informa sobre a correta motivação do arrependimento verdadeiro, dizendo, Salmo 51, versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito, e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Aleluia, glória a Deus por isso. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, em uma conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus disse, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para nascer de novo é necessário conversão, é necessário arrependimento. Isso precede todo esse processo. E para que haja conversão é necessário uma ressurreição espiritual. E isso é nascer do Espírito Santo. E foi justamente o que Deus fez em nós. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos, pela graça nós somos salvos, ou seja, nós fomos vivificados em Cristo. Deus trabalha por nós, Deus trabalha em nós. O que Deus fez por nós foi extraordinário, foi e é extraordinário, fantástico, glória a Deus por isso. E segundo, o arrependimento exige santificação. Sou um cristão agora, e a pergunta é, e agora o que eu devo fazer? O apóstolo Paulo assim preceitua aos Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, orientando, desenvolvam, ou seja, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: vocês precisam ser ensináveis e precisam praticar a palavra de Deus. Pois Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Nós precisamos considerar que a conversão, ela exige o envolvimento e a participação do ser humano
agora regenerado, transformado, arrependido, nessa nova caminhada. Essa é a nossa parte no processo, essa é a nossa responsabilidade, porque nós fomos inseridos em um processo de santificação. Portanto, Deus está trabalhando em nós. Glória a Deus, aleluia por isso. Conversão, mudança de vida. Talvez éramos conhecidos, éramos chamados, éramos taxados como nós cegos, enganadores, traíras, fofoqueiros. Mas houve conversão. E a partir de agora é uma nova história. E conversão é arrependimento. Arrependimento é cair em si. Lembra-se da parábola do filho pródigo que Jesus contou em função da situação a qual Deus permitiu que o mesmo experimentasse? Ele chegou um determinado momento na vida que ele foi convidado pelo Espírito Santo a cair em si. E cair em si é o despertar da consciência, é a percepção do erro. Arrependeu-se, voltou-se para o Pai. E a figura do Pai dele aqui é a figura de Deus, e nós precisamos nos voltar para Deus. Conversão é a convicção do caminho errado. Uma pessoa convertida é uma pessoa agora guiada pelo Espírito Santo. Vejam o que o arrependimento de dentro para fora promove em nossas vidas. Bênção. O arrependimento verdadeiro nos santifica. E mais, o arrependimento também nos convida a evangelizar. Nós precisamos comunicar isso ao mundo, as boas novas de Jesus, o evangelho da salvação. Nós precisamos proclamar isso. Onde nós estamos, aonde a vida acontece, no nosso trabalho, no lazer, na escola e assim por diante. Nós precisamos testemunhar o que Deus fez em nossas vidas. Mas, pastor, eu não sei evangelizar. Eu vou te dizer o que você vai fazer a partir de então. Contar a sua história. Quem nós éramos, como nós estávamos, onde nós estávamos, com quem nós estávamos, o que Deus fez em nossas vidas e quem nós passamos a ser em Cristo Jesus. Pronto, estamos evangelizando. Isso é testemunhar, isso é proclamar o grande amor de Deus em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós precisamos considerar as palavras do Senhor Jesus, quando ele diz: o reino de Deus está entre vós. Ele está informando que é o Espírito Santo quem vai à frente, quem vai à nossa frente na evangelização. É o Espírito Santo quem promove, quem abre a mente das pessoas, iluminando e proporcionando em nós a compreensão da palavra, autenticando, legitimando a palavra do Senhor, transformando vidas. Lembram-se daquele episódio em que relata o evangelista Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, quando o apóstolo Paulo, na cidade de Filipos, iniciando um trabalho de plantação de igreja, estava ministrando a palavra de Deus a algumas pessoas ali, naquele lugar. E o texto assim diz, Atos 16, 14, uma das que ouviam a palavra era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E o texto assim diz, o Senhor abriu o seu coração, o coração aqui é uma referência para a mente, para que ela pudesse atender à mensagem do Senhor, transmitida pelo seu servo, o apóstolo Paulo. E o mesmo apóstolo Paulo assim nos informa em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a mensagem. E a mensagem é a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Concluindo, em Gálatas capítulo 5, versículos 18 a 23, o apóstolo Paulo nos informa que uma pessoa guiada pelo Espírito Santo produz o fruto do Espírito.
E o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Esse é o filtro que nós precisamos passar em nós. Será que nós estamos evidenciando, exalando, externando o fruto do Espírito? Eu repito para você: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O Senhor Jesus Cristo deseja que a vida dos cristãos seja marcada e deixe marcas do grande amor de Deus. E a marca do grande amor de Deus é o amor. O amor é a marca que faz a diferença neste mundo. O amor é a marca do cristianismo. E o apóstolo Paulo dá testemunho aos presbíteros da igreja em Éfeso, no final da sua vida, falando sobre o seu comprometimento com Deus, dizendo: dei testemunho a todos que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, creia tão somente, mas creia no Senhor Jesus. A melhor oração que nós podemos fazer aqui agora é uma oração simples, sincera, mas objetiva. Deus, em um nome de Jesus, porque toda e qualquer oração precisa ser em um nome de Jesus. Deus, em um nome de Jesus, me ajuda. Senhor, muda a minha vida em um nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe. Abraços.